Imagine parasitas alienígenas que invadem o cérebro das pessoas e as transformam em mutantes e exterminadoras de humanos. Bom, é exatamente o que acontece nesse filme. Com isso, cabe ao jovem Izumi Shinichi a eliminar esse mal que está dominando o planeta. Mas não é só isso, ele também recebe a ajuda de um parasita. Esse filme é inspirado em um anime e vamos ver esse resumo. Alguns parasitas caem na Terra e começam a se espalhar por diversos lugares, invadindo o corpo dos seres humanos através do nariz, ou pelo ouvido ou pela boca. Em um determinado momento, uma criatura entrou no quarto do jovem Izumi Shinichi e tentou entrar em primeiro momento pelas orelhas, mas como ele estava usando fones, não obteve sucesso. Sendo assim, o parasita entrou em uma das narinas, o que fez o rapaz acordar e jogar o alienígena para fora. Achando que era apenas um inseto normal, Shinichi tentou esmagar o parasita, que por sua vez saltou na direção do rapaz e penetra no braço dele. Para retirar a criatura dali, o jovem usou o fone para estancar e barrar a entrada do invasor. Porém, a mãe dele escutou o barulho e tirou o objeto do braço para ver o que estava acontecendo, permitindo dessa forma que o alienígena entrasse. Na manhã seguinte, Shinichi sentiu o braço esquisito, mas decidiu ignorar a situação e ir para a escola normalmente. Entretanto, durante as aulas, ele sentiu que algo realmente não estava certo em dois momentos. No primeiro, quando foi esticar o braço para pegar uma borracha que estava no chão, e depois no jogo de basquete, ao fazer um arremesso inacreditável. Com isso, ao chegar em casa, o jovem decidiu pesquisar na internet sobre mãos se movendo sozinhas. Mas quando navegava pelos sites, um terceiro olho surgiu em cima das mãos. Na tentativa de ver o que era aquilo, pegou um estilete e quase fez um machucado no local, até que a mão se transforma em uma cobra e tenta atacá-lo. Shinichi é atacado por um parasita alienígena, que se fixa em sua mão. O parasita, apelidado de Miji, devora sua mão. Shinichi vai à escola e Miji se interessa por estudar esgrima e tiro ao alvo. Outros parasitas invadem corpos devorando humanos. Miji e Shinichi encontram um parasita bizarro que se alimenta de restos humanos. O parasita assume uma forma humana e oferece seu braço para Shinichi, acreditando que ele também seja um parasita. Rapidamente, o inimigo percebeu que o rapaz ainda estava vivo e que o alienígena só tinha possuído a mão dele. Com isso, Miji começou a sentir uma intenção mais agressiva vinda do outro parasita e ordenou que Shinichi fugisse. Mas infelizmente não deu certo. O jovem é encurralado, o que obrigou a criatura a assumir uma posição de batalha, assim para protegê-lo. Afinal, Miji sabia que se o hospedeiro morresse, ele teria o mesmo destino. Só que para surpresa dos dois, o açougueiro cortou a própria mão e fala para o colega que ambos podem ficar ali e comer o corpo do adolescente. Porém, como o parasita demorou demais para responder, o homem desistiu da proposta. Em seguida, lançou um ataque, que foi parado por Miji no último segundo. Sendo assim, o açougueiro começou a lançar uma sequência de golpes utilizando os tentáculos, mas a outra criatura finalizou a luta ao transformar os dedos do Shinichi em lâminas bastante afiadas, cortando a cabeça do outro alienígena. O que nenhum deles esperava é que a luta chamou a atenção das pessoas que estavam lá fora, que inclusive ligaram para a polícia. Com isso, o rapaz saiu e tomou um caminho para casa, antes que as autoridades chegassem ao açougue. Durante a investigação do local, detetives descobrem que um açougueiro, na verdade, era um alienígena e escondia-se ali e comia carne humana. A dúvida era quem o eliminou. No dia seguinte, o diretor da escola reúne os alunos no ginásio e Miji sente a presença de outra criatura próxima. A nova professora substituta, Tamiya Ryoko, é revelada como outro parasita. Ela segura Shinichi, que não pretende prejudicá-lo. Ryoko apresenta outros parasitas, Hideo Shimada, um estudante, e o Sr. A, um policial. Eles querem viver discretamente entre humanos e realizarem experimentos. Ryoko está grávida de um ser e quer experimentar com outros. Miji recusa colaborar. Sendo assim, Ryoko respondeu que se ele não iria ajudar, também não deveria atrapalhar de forma alguma. Afinal, ela já estava dentro da escola, poderia eliminar todos os estudantes, professores e até mesmo o diretor, caso os dois tentassem fazer algo para impedir. Quando os três parasitas se retiraram, Miji falou para o hospedeiro tomar cuidado com o Sr. A, pois sentiu uma forma de uma intenção negativa vinda dele. Depois de todos esses acontecimentos, Shinichi foi para casa e, sabendo de todos os perigos que a raça humana estava correndo, pediu para a mãe que não saísse de nenhuma maneira. A mulher respondeu que é uma paranoia do filho e que ele estava estranho desde o incidente com o braço. Ambos acabam discutindo e no fim o jovem vai para casa. Após a aula,
Shinichi estava a caminho de casa quando Miji sente a presença do Sr. A e alertou ao hospedeiro sobre as intenções do homem. Mas antes que pudesse terminar de falar, o policial surge na frente deles e Miji diz para o rapaz tentar correr, afinal o inimigo era ótimo em combate. Depois de um tempo correndo, o jovem se cansa e então o parasita assumiu o controle da situação, perguntando ao adversário qual o objetivo de estarem sendo seguidos. O oponente respondeu contando que viu os cortes do açougueiro enquanto investigava o caso e sabia que eles eram os responsáveis. Ou seja, do ponto de vista do Sr. A, os dois eram perigosos e precisavam ser mortos. Depois das revelações, o policial mostrou a verdadeira face e Miji entrou em modo de combate. Enquanto os dois parasitas trocavam golpes, Shinichi avançou lentamente na direção do adversário e chegou perto o suficiente para enfiar uma barra de ferro no peito dele, que drenou todo o sangue do Sr. A, que por descuido não imaginou que pudesse ser atacado por um humano e não protegeu nenhuma parte do corpo. Após ver toda a cena, o jovem correu para casa, mas o que ele não imaginava é que não tinha acabado ali. O parasita muda de hospedeiro, possuindo a mãe de Shinichi. Miji alerta Shinichi sobre o novo ataque. A mãe o ataca sob o controle do parasita. O parasita revela sua posse e fere Shinichi fatalmente. Miji usa suas células para curar Shinichi. Após se recuperar, Shinichi para de ir para a escola, assim preocupando seus colegas. Com a persistência da amiga, o garoto saiu correndo em direção à sala de Ryoko. Lá, ele comentou sobre o corpo do policial encontrado, acusando Miji e Shinichi de terem eliminado o Sr. A. Porém, o alienígena decidiu contar tudo o que tinha acontecido, e no final, questionou a mulher sobre o paradeiro do inimigo. A professora se recusou a responder, dizendo que o Sr. A tinha simplesmente sumido. Ainda curioso com toda a história, Miji perguntou a ela por que de ter se apresentado, já que sabia que o outro parasita poderia ser um problema. Sendo assim, Ryoko apenas disse que aquele era mais um dos seus experimentos. Ao ouvir a resposta, Shinichi ficou revoltado, alegando que tinha perdido a mãe para um desses experimentos. Com isso, sacou uma faca e ameaça atacá-la. A professora se levantou de forma lenta e friamente, chegando a entrar em modo parcial de combate, mas decidiu de atacar ao perceber que algo tinha mudado no adolescente. Inclusive, ela ressaltou que apenas iria assistir o desenvolvimento do rapaz, que, ainda revoltado com a situação, joga a faca na direção dela. Porém, rapidamente, Ryoko conseguiu pegar a faca com os fios de cabelo e arremessou o objeto de volta, quase acertando o rosto do rapaz. Shinichi volta para casa e decide vingar a sua mãe. Procura Sr. A, mas Miji detecta parasitas próximos. Ele chega a uma passeata política onde o candidato e a equipe são identificados por Miji como parasitas, um partido de criaturas alienígenas. Em casa, Shinichi e Miji discutem o plano dos parasitas para assumir o controle do estado. O detetive no caso do açougue visita, mas sai suspeitamente quando Shinichi nega conhecimento. No dia seguinte, na escola, Satomi convida Shinichi para jantar, mas Shimada, apresentado como aluno novo, interrompe. E imediatamente, quando viu, o rapaz perguntou o que Shimada estava fazendo ali e pediu para que ele saísse dali. Sem entender o que acontecia, Satomi acabou repreendendo o rapaz e pediu para que os dois se cumprimentassem. Ao apertarem as mãos um do outro, Shimada acabou provocando Shinichi, que começou a utilizar muita da própria força, quase esmagando a mão do outro. Logo depois, o aluno recém-chegado vai até a sala de Ryoko para contá-la sobre a força sobrenatural que Shinichi desenvolveu. Ou seja, tudo não passou de um teste para saber os efeitos que as células de Miji estavam tendo sobre o adolescente. Em casa, Shinichi planeja perseguir o Sr. A, mas Miji o alerta que ele não acorda após dormir desde que usou suas células para salvá-lo. Miji dormir significa perigo para Shinichi. Na sede, Ryoko repreende os parasitas por trazerem muitos corpos para alimentação, alertando que seriam descobertos em breve. Um parasita menciona que os humanos podem identificar alienígenas pelo cabelo arrancado enrolando, revelando-os eventualmente. Após a aula, Satomi convida Shinichi para jantar novamente e ele aceita. Eles compram ingredientes no mercado. Ao saírem, Shinichi ouve um carro atropelar um filhote. Ele pega o filhote nas mãos, mas ao perceber que ele já estava morto, joga na lata de lixo. Satomi fica indignada e questiona.
A resposta surpreendente de Shinichi é a seguinte: o filhote morto é apenas carne sem utilidade. Ah, que isso, coitado do animalzinho, né? Percebendo a frieza do jovem, ela questionou o que tinha acontecido com o amado, e em seguida vai embora, completamente decepcionada. Sozinho, Shinichi começou a conversar com Miji, que disse que aquelas palavras seriam as mesmas que ele diria. Por conta das células que foram transplantadas, o garoto está ficando cada vez mais parecido com o alienígena. Não só na questão de personalidade, mas também na força física. Na escola, o diretor percebeu que Ryoko estava grávida e sem nenhuma razão decidiu demiti-la. Agora que estava desempregada, ela resolveu voltar para a casa dos pais da verdadeira Ryoko. Chegando lá, a mãe percebeu rapidamente que aquela não era sua filha e gritou para o marido chamar a polícia. Toda essa ação fez com que a alienígena manifestasse a sua verdadeira forma e perfurar o coração do pai da hospedeira, além de cortar a cabeça da mãe logo em seguida. Enquanto isso, logo após discutir com Shinichi, Satomi foi para a aula de pintura, na qual as meninas estavam usando Shimada como modelo, até que em um determinado momento, uma das garotas arrancou um fio de cabelo dele, que instantaneamente começou a enrolar. Ao ver isso, todas ficaram apavoradas e se juntaram em um canto da sala, enquanto o parasita contava o número de vítimas que iria fazer. Depois que terminou, ele assumiu a verdadeira forma e diz que as matará brevemente para que não sintam dor. Porém, Satomi jogou um frasco de ácido na cara do alienígena, queimando todo o rosto dele e ainda o interior. Aproveitando que ele estava se correndo de dor, as alunas se levantaram para correr, mas infelizmente, enquanto se debatia, Shimada acertou um golpe em uma das garotas, que acabou sendo dividida ao meio nos braços de Satomi. Nesse momento, Miji sentiu a presença de Shimada e Shinichi ouviu os gritos das garotas. Ambos, já imaginando o que estava acontecendo, foram ao local, mas ao chegarem lá, todas já tinham sido mortas. Ao ver todos aqueles corpos, o rapaz entrou em estado de choque, enquanto o parasita tentava fazer com que o hospedeiro se acalmasse. Menos afobado, Shinichi começou a procurar por Shimada. Enquanto isso, Ryoko prepara um composto químico no laboratório. No último andar da escola, Shimada encontrou Satomi, que estava escondida dentro de um armário, e o derrubou. Ela conseguiu se levantar e até tentou correr, mas foi logo atingida por um dos tentáculos do inimigo. Naquele momento, Shinichi apareceu e derrubou o parasita, se colocando entre ele e a jovem. Quando se levantou, o vilão começou a atacar o adolescente, que teve a mão decepada, se separando de Miji. Mas logo em seguida, os dois se juntam novamente com muita facilidade. Enquanto Satomi observava tudo, Shimada cambaleava devido aos danos que lhe foram causados pelo ácido. Ryoko surgiu e disse que o parasita estava atrapalhando os objetivos dela. Em seguida, jogou um explosivo no chão. Percebendo o perigo, Shinichi pegou a garota no colo e ambos pularam do último andar. Logo em seguida, viram a explosão acontecendo diante dos olhos. Depois de todo o caos, os policiais foram direto ao local detonado e deram de cara com Shimada ainda vivo. Mesmo sendo treinados, todos foram mortos pelo alienígena. Do lado de fora, Miji comunicou ao hospedeiro que Shimada ainda estava vivo e que estava no telhado. No intuito de vingar a morte das meninas, o rapaz foi até o topo do outro prédio e cortou uma barra de aço. O parasita rapidamente se transformou em um arco, e Shinichi utilizou o objeto como flecha para, em uma distância inacreditável, acertar o coração de Shimada. Lembrando que ele já tinha visto nas aulas de tiro ao alvo. Já tinha treinado. Depois de matar o inimigo, Ryoko apareceu atrás dele, dizendo que ia sumir para aproveitar a maternidade. Antes de partir, ela entregou um papel que mostrava a localização do Sr. A. Sem perder tempo, Shinichi foi até o local onde o inimigo estava escondido. Rapidamente, eles se encontram e caminham para um lugar mais afastado. E enfim, lutarem. Durante o trajeto, Miji falou que estava ficando sonolento e que logo iria dormir. Mas para não deixar o rapaz na mão, se transformou em uma lâmina para ser usada na batalha. Logo em seguida, o alienígena pegou no sono. Mesmo lutando sozinho, o jovem se saiu muito bem e se defendeu da maioria dos golpes, mas ainda assim não foi o suficiente. Sr. A estava dominando a luta, até que em um determinado momento teve a chance de matar o garoto. Mas quando estava prestes a realizar a ação, a mãe de Shinichi tomou conta da metade do corpo e desviou o tentáculo. Apesar de relutando por vê-la novamente, o garoto sabia que ela não poderia se salvar e partiu para cima do inimigo e cortando a cabeça de Sr. A.
Finalmente, Shinichi pôde vingar a mãe e deixá-la descansar em paz. Depois da luta, o jovem foi até o hospital visitar Satomi, prometendo que iria matar todos os parasitas, garantindo que ninguém mais sofreria igual a ela, na mão desses alienígenas. O que ele não sabia é que, enquanto conversava com Miji, um fotógrafo tirou várias fotos deles juntos, e tinha o poder de expor a relação do jovem com alienígenas. Além disso, todo o partido dos parasitas, incluindo o prefeito, foram eleitos. Agora, eles faziam parte do governo e tinham total poder sobre as leis humanas. E também é mostrado Goto, o líder de todas as criaturas, que entendeu o porquê deles estarem ali, que era eliminar a raça humana para que a Terra possa se tornar mais habitável para todos. O nome do filme é Parasite Parte 1, que é inspirado no anime do mesmo nome, e no mangá que tem o nome de Kiseiju. Tem o segundo filme, se você gostar, deixa o like, assim fico sabendo que você quer a parte 2. Agora, imagina viver em um mundo rodeado por muralhas que protegem esse mundo de titãs. Bom, você já sabe do que eu estou falando. Então se quiser o recap desse filme, é só clicar no vídeo no meio da tela. Valeu por chegar até aqui e eu te espero nesse próximo resumo.